Então, né, pessoal, hoje é a segunda oportunidade que eu e o Gilberto estamos aqui conversando, né? A primeira foi aproximadamente um mês. Meu nome é Rogério Guimarães, eu sou médico homeopata, sou formado há 16 anos, fez agora dia 1º de dezembro, 17? 17. E homeopata há mais de 10 anos exclusivamente, instrutor de mindfulness. E hoje o tema que nós vamos conversar é saúde, né? Mais uma vez. E o que o Natal implica nesse processo de saúde. A grande maioria dos médicos, né, inclusive a gente, provavelmente o Gilberto também, a gente estuda muita doença, né? O processo de adoecimento. E se vê muito pouco sobre saúde, né? Como se permanecer saudável, como restabelecer a saúde. E uma das propostas que eu e o Gilberto estamos trabalhando é esse sentido, né? O Gilberto vai falar mais para frente no curso que ele está oferecendo aí, que o enfoque é a saúde, né? Em como restabelecer a saúde, mas eu vou deixar para ele falar isso mais para frente. Enfim, né? Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês, né, sobre Natal e saúde. E eu passo a apresentação agora para o Gilberto. Ô Gilberto, eu estou vendo aqui, né? Vale lembrar, o Gilberto é de Tiltaba, eu tô vendo que o pessoal tem muito tijucano aqui na live. Para Que quem não bom. sabe, né? Muita gente. Eu moro em Uberlândia, o Gilberto mora em Belo Horizonte, mas o Gilberto também é da nossa terrinha lá de Tiltaba, a terra Uhum. do calor, né? Imagino Sim. como é que deve Uhum. estar lá de calor. Nossa Mas é Senhora. isso. Mas é isso. Se Que presente bom aí, saber Gilberto. que temos muitos iturutabanos aqui conosco, né? Eu tenho familiares ainda lá, tenho três irmãs é a cidade de origem, a gente sempre tem uma ligação muito forte, né? Bom, eu sou homeopata também, pediatra, e acabei trabalhando muito com adolescente, porque eu fiz um mestrado na área de saúde do adolescente e um doutorado em saúde pública. E estou muito empenhado em juntar toda essa experiência, né? 40 anos de prática de homeopatia, praticamente. Minha turma comemorou 47 anos de formada agora, semana passada. E todo esse período praticamente de atividade profissional fui como homeopata. 12 anos só na pediatria, depois ampliei para atender adultos também. E isso acabou me permitindo acompanhar pacientes do nascimento até a velhice e também ter uma atividade junto aos pacientes psiquiátricos, embora relativamente curta, né? Mas muito proveitosa. Bom, então nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o simbolismo do Natal e a sua implicação na saúde, como aproveitar o Natal, né? Certo? E é isso aí, né, Rogério? Como é que nós vamos trabalhar Ó, isso? e eu já vou começar te fazendo uma pergunta, né? É. Qual o melhor presente de Natal que a gente pode dar para os amigos, para os familiares e principalmente para a gente, né? A nós mesmos. O que você me Uhum. responde, já começando Uhum. a nossa live? Qual o melhor presente de Natal para a Eu humanidade? acredito que para o outro, para o amigo, o familiar, o próximo, é alguma coisa que possa contribuir para a saúde dele. Se não pudéssemos colocar num pacote, embrulhar um presente, né, um lacinho bem bonito e dizer assim, olha, aqui está a saúde para você. Seria maravilhoso, né? E o que é E saúde? para Ah, nós desculpa. seria a gente ser assim prudente a ponto de preservar a nossa própria saúde. E aí tem um terreno muito fértil para a gente explorar. E defina saúde, então, para nós, Gilberto. O pessoal, só pra, assim, quem quiser fazer alguma pergunta, escreve aí depois nos comentários, fazendo favor, né? Eu acho que seria interessante também se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ler no final. Mas, Gilberto, o que é saúde? Explica para nós assim, o seu entendimento de saúde. Eu entendo, Rogério, que saúde é como funciona o psicoafetivo da pessoa. Como é que ela está nesse nível do psiquismo e do afetivo aqui, né, no coração, dos sentimentos. Então vamos lá. É o conjunto, na verdade, esse psicoafetivo é o conjunto de percepções, significados e sentimentos. E esse conjunto, né, que está interagindo, né, que é uma percepção
pode acarretar um significado e um sentimento de reação a uma circunstância, a uma experiência, né? E isso, quando está bem arrumado, está tudo muito harmônico, para a pessoa, está adequado para ela, ótimo, ela está em saúde. Mas qualquer alteração, seja passageira, mas que tenha um pouco de intensidade, né, ou que seja duradoura, ela vai se projetar na mente e no corpo. Então, na verdade, a doença da pessoa, seja uma doença psiquiátrica ou uma doença orgânica, é projeção desse quadro mais profundo, que é o temperamento da pessoa, é o seu psicoafetivo. Ô Gilberto, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode falar então que a doença começa nessa associação que você faz entre o psiquismo e o afeto. A gente pode relacionar a mente com o coração, seria algo nesse sentido ou não? Né? Vamos falar assim, né? Porque tem muitas filosofias religiosas que quando apontam para nossa mente, apontam para cá, né? Para o coração. Né? Uhum. Que você me fala sobre isso? Então, a gente pode falar que saúde é um equilíbrio entre a nossa mente e o nosso coração, e que doença é a desarmonização entre a mente e os sentimentos que a gente nutre no nosso íntimo. Seria isso ou eu estou viajando aqui? Não, eu acho que envolve essas duas instâncias. Mente e corpo realmente estão integrados, né? Ou deveriam estar, mas uma disfunção pode ser bem mais afetiva e pouco envolvendo menos o temperamento, sabe, a parte mental, melhor dizendo, né? E vice-versa. Por exemplo, a esquizofrenia, que é uma doença gravíssima, pode evoluir para uma forma grave, né, num determinado paciente, tem classicamente pouco envolvimento do afeto. Né? O paciente perturba a mente, ele entra em uma série de alterações entra também delírio, né, alucinações, etc., e uma baixa no seu sentimento. Então, assim, não é só esse desequilíbrio que provoca a doença, entendeu? Eu acho que em certos casos, por exemplo, vamos colocar aqui uma doença orgânica aqui no coração, um paciente que tem um aumento do coração, chamado de cardiomegalia, o coração vai aumentando. E esse aumento, muitas vezes, está relacionado com um aumento também nas suas emoções, no seu sentimento. Um caso que eu acompanhei bem de perto, o paciente, a paciente, estava vivendo uma triangulação afetiva. Ela era casada, tinha uma família já bem composta e com bastante tempo, mas se envolveu com uma outra pessoa e aí o coração aumentou. Porque era assim, o sentimento, ela não estava envolvida de forma superficial. Foi um envolvimento afetivo importante, mas ela continuou também num afeto já antigo e consistente, entendeu? Ela manteve pela sua parelha, pela sua relação a dois. E foi para um quadro de uma cardiomegalia que foi muito complicado. Interessante. Então a gente pode definir saúde como vamos falar assim, um bem-estar consigo mesmo, com a sociedade, com a família, com o mundo e com Deus. A gente pode trazer essa definição de saúde, que saúde é vamos falar assim, um complexo ou então são pequenas não, mas partes de um todo. Né? Estar bem comigo, com a minha família, com o mundo e com o que cada um entende de Deus, seria isso saúde. Sim. E aí, assim, cada pessoa pode arrumar uma disfunção num desses aspectos. Eu acho que os mais importantes são, primeiro, a sua relação com você mesmo. Você está bem com você? Está em paz? Está feliz com você? Depois, a relação com os familiares, os bem próximos, o núcleo familiar, porque é uma relação que vai se consolidando com o tempo. E especialmente as crianças e os adolescentes são muito vulneráveis. E aí acabam pegando algumas experiências que são ruins
e não sabem como lidar com elas, como trabalhar, como elaborar alguma coisa, e aquilo afeta a criança ou o adolescente. Ok. Esse aí, já aproveitando, Rogério, é um dos temas importantes que eu trabalho no curso, que você disse que eu podia anunciar, Sim, né? sim. Que é o terceiro capítulo. O curso tem 9 módulos. O terceiro capítulo é sobre a suscetibilidade, como as coisas nos afetam, e eu dou algumas dicas de como a gente tem que lidar com essas questões. Como é que é a nossa fragilidade diante do outro, diante das circunstâncias, e a gente tem que ficar atento para criar reações adequadas. A Juranda, ela pergunta aqui, nesse caso que você citou do paciente com cardiomegalia, ela pergunta, ela manteve o relacionamento com a culpa? Com culpa? Ela manteve o relacionamento com culpa? Eu não sei falar com segurança porque ela não era minha paciente. Ah, tá. Eu acompanhei mais por causa do marido, que era meu paciente, tinha sido meu paciente tempos atrás, e entrou em contato comigo para eu dar algum tipo de apoio para ele à distância. Ah, tá, ok. Eu sei que não evoluiu bem. Ela não conseguiu fazer uma escolha. Ela tinha que fazer uma escolha, porque esse tipo de situação raramente evolui bem, porque as sequelas são muito comuns. E ela não deu conta, e ele, de alguma forma, também não conseguiu liberá-la, sabe? Eu acho que ele tinha que libertá-la para que ela vivesse essa experiência e se separasse dela, tá? Porque ele continuou insistindo e pressionando, e aí ela fez uma agravação dessa cardiomegalia, foi para a cirurgia e morreu durante o ato cirúrgico. Oh. Ok? Assim, é por isso que... Desculpa, acho que vou ser muito propagandista hoje. Não, de Mas forma nenhuma. o curso é assim, que muitas vezes a pessoa precisa saber das implicações dessas questões afetivas, psicológicas na saúde, e que é recomendável muitas vezes você colocar um fim em certas coisas, em certas experiências, sabe? Porque senão, se você não põe um fim, elas acabam com você. Eu acho, assim, eu sou suspeito a falar do curso do Gilberto, porque eu acompanho o Gilberto há muito tempo, mas eu aconselho mesmo, porque ele dá várias orientações, né, a respeito do processo de adoecimento e de como recuperar a saúde. Porque depois desses anos todos trabalhando com medicina, né, atendendo pessoas, não existe mais dúvida para mim que a doença ela começa num nível sutil, né? Não todas, né? A grande maioria. Existem algumas doenças que são, vamos falar assim, tá no nível material. Mas a grande maioria começa nesse nível que o Gilberto explicou aí, que é o nível psicoafetivo, né? Então, só que, principalmente a civilização ocidental, ela não é levada a observar, né, Gilberto, essas questões, né? De uma certa maneira, a civilização ocidental é muito voltada para fora. Né? A Joranda até comentou aí, né, a coerência do cérebro com o coração. E muito do adoecimento vem dessa incoerência, né, entre o que está no nível mental aqui, que a gente pode chamar, né, do cérebro, com os sentimentos que a gente nutre aqui no coração, que é onde eu falei, né, muitas filosofias, quando apontam para a mente, apontam para o coração. Então, e essas questões são muito faladas no curso, né? É isso. Quer fazer alguma pergunta agora, Gilberto, assim, pra gente fazer um bate-bola? Sim. Eu te pergunto então, para a gente entrar mais direto no nosso tema, né? O que tem no nascimento de Jesus que pode ser considerado útil para a saúde? Uma perguntinha difícil, hein? Olha, Gilberto, primeiro, né, quem é Jesus para mim? Jesus para mim é uma pessoa extremamente iluminada. Jesus foi um dos grandes mestres que veio para transformar a humanidade. E para muitos, né, inclusive para mim, o maior mestre que pisou aqui no planeta Terra. Então, em sendo mestre, eu acredito que Jesus ele nos ajuda a transpor barreiras. Né? Jesus nos leva vamos falar assim, né, a tornar o impossível possível. Não falando, mas acreditando na força do amor. Né? Então, quando essa pergunta sua, né, com o nascimento de Jesus, o que pode ser considerado útil? Né, vamos falar assim, a utilidade dos ensinamentos de Jesus é esse. A gente consegue transpor barreiras que
são intransponíveis diante de um equívoco nosso. Né? E o próprio Jesus Rogério, fala. Isso tem a ver com as crenças limitantes? Lógico, né? Tem muito a ver com crença limitante. Porque de uma certa maneira, igual eu comentei há minutos atrás, que né, principalmente a civilização ocidental, ela tem um olhar voltado para o exterior, e ao nosso redor, de uma certa maneira, a sociedade a todo momento está impondo limites para a gente. Né? É o não, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso que você vai ser punido, não faça isso que não vai dar certo, que isso é pecado, que isso vai contra os preceitos filosóficos, religiosos. Então, a gente pode falar que desde o nascimento, né, a gente é a todo momento bombardeado por questões que vão limitando o nosso entendimento do nosso poder interno. Né? E Jesus, de uma certa maneira, dentro né, da sua extensa filosofia, né, da sua extensa prática com a palavra, né, e com os exemplos também, ele ensina isso para a gente, que a gente consegue sim transpor essas barreiras que foram incutidas na nossa alma e conseguir alcançar a saúde, né? Desconstruindo essas crenças que nos foram impostas ao longo da vida. Uhum. Você quer fazer algum complemento, Gilberto? Eu gostaria de fazer um exemplo do que você disse, agora realmente concentrando no fato de o nascimento de Jesus ter ocorrido em circunstâncias muito desfavoráveis, sabe? E isso me chama a atenção porque nós hoje vivemos uma festividade natalina que é como se as pessoas quisessem proporcionar uns aos outros um momento, ou alguns momentos de alegria, de descontração, de afeto, e isso, quando nós falamos Feliz Natal, é como se a gente estivesse desejando para a pessoa que ela tivesse esses momentos assim agradáveis, juntamente com pessoas queridas, ela tivesse essa oportunidade de essa convivência com os seus afetos mais próximos, amigos, familiares. E eu acho que o nascimento de Jesus aconteceu em condições tão adversas e que é quase um desafio a gente imaginar que o casal que recebeu avisos espirituais, Maria recebeu a visita de um anjo, o José sonhou, e esse sonho também, para ele, teve um significado de anjo, e que eles estavam, Maria principalmente, o anjo foi claro com ela, dizendo que ela iria receber o Filho do Altíssimo e que ia ter um reinado que ia durar para sempre. E assim, como é que, diante dessas expectativas, você vai dar à luz a essa figura num estábulo? Não tinha mais lugar nas hospedarias, estava tudo cheio, porque naquela época estava acontecendo um censo. Roma havia decretado que tinha que para realizar o censo, todos os homens tinham que se deslocar até a cidade natal. Então, José foi para Belém e Maria acompanhando, e ela já em estágio avançado de gestação. E aí acabam não encontrando vaga em hospedaria e oferecem, já que ela estava em condições tão difíceis, para que eles ficassem numa estrebaria junto com os animais. E ali ela entrou em trabalho de parto e deu à luz ao menino. E a tradição cristã acabou assimilando que ela... E depois também, quando ele tem os 12 anos, que ele desaparece em Jerusalém, demora 3 dias, os pais demoram 3 dias para localizá-lo, ela demonstra um amor imenso pelo seu filho. Então, é bem razoável a gente pensar que Maria acolheu esse bebê com uma ternura enorme, com muito amor e com gratidão a Deus por estar ocorrendo tudo bem, apesar das condições tão desfavoráveis. Então, eu entendo que Jesus significa, o nascimento de Jesus significa a gente ser capaz de vivenciar alguma adversidade com calma, com amor
com gratidão, sabendo que estamos, de alguma forma, numa oportunidade de crescimento espiritual. Então, você concluiu? Eu quero fazer Concluí. uma pergunta. A Pois gente não não. pode. Não, porque a gente pode então falar que o nascimento de Jesus é a gente criar tudo isso que você falou agora no nosso íntimo, né? Vamos falar assim, no significado do Natal, né, de uma maneira coerente com tudo aquilo que a gente deseja pro próximo, né? Então, quando a gente fala Feliz Natal pro outro, pro próximo, a gente está desejando que o outro crie no seu íntimo toda essa ternura, toda essa gratidão, todo esse amor, né, que a gente Isso tem mesmo. que sentir, né, por nós e pelos outros. A conclusão seria essa. Eu acho que sim, Rogério, que Feliz Natal é isso. Olha, eu desejo que você. Já tem algum tempo que eu não desejo mais Feliz Natal assim, dessa forma tradicional. Eu digo assim, eu desejo que o Natal te encontre animado, alegre, né, com muita vontade de realizar, com motivação, sabe? Porque se você tem isso, você vai superar os problemas, as dificuldades e vai ter o êxito possível. Muito bom essa fala sua. E eu queria aproveitar, Gilberto, e já que a gente está falando de amor, entrar num tema que eu tenho estudado, que é a confusão que existe entre amor e apego. Sim. É um tema muito recorrente aí em várias filosofias, né? Essa confusão entre amar, né, de você falar, eu amo, né, eu amo você, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo quem que seja. E, no fundo, muitas das vezes a gente tem apego pela pessoa, né? Aquele sentido, eu amo meu filho, mas se ele fizer isso, eu vou desentender com ele, né? Então, eu E acho que vice-versa. E vice-versa, sim, lógico, né? É uma confusão, eu percebo que é global, né? Independente de ser cristão, muçulmano, budista. budista, né? Isso não é um privilégio que a gente pode falar, nossa, essa confusão de amor e apego. Mas eu acho que é uma época muito oportuna pra gente entender isso, né? Sim. Eu amo de verdade ou eu tenho apego, né? O que acontece? É uma forma fácil da gente trabalhar isso. O que aconteceria se a pessoa que eu amo morresse, né? Qual que é o seu sentimento que brotaria dentro de mim, né? Eu acho que isso é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, né? Inclusive, se alguém quiser responder, seria muito interessante. Porque no meu entendimento, o amor nunca faz sofrer, né? O amor não faz sofrer. Por mais doloroso que seja o fato, né? O amor não faz sofrer. É incompatível, né? Amor e sofrimento dentro do meu entendimento. Então, muitas das vezes a gente precisa, né, pra gente talvez buscar um pouco mais dessa coerência psicoafetiva que você falou no início, buscar entender melhor o que é amor para mim. Sim. Porque eu tô falando de mim, muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes a gente percebe que é um apego, né? E não tô falando de pessoas, às vezes é alguma coisa que lhe é furtada. Eu gostava tanto da minha bicicleta, de repente furtou e eu fico, né? E eu fico com aquele pensamento, né? É um apego, né? Eu tô dando um exemplo assim, bem material para as pessoas entenderem, né? E o ser humano, esse contato nosso, né? Então, assim, igual com os filhos, com os pais, com a família, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre essa questão de amor e apego, que eu acho que tem tudo a ver com essa época, né? Com isso que a gente está falando, de buscar equilíbrio entre o psicoafetivo. Rogério, é um tema assim que mereceria um workshop, né? Nem uma live, né? Porque o amor, na verdade, é uma coisa desconhecida, né? E quando brota, né, no coração, no sentimento da pessoa, a maioria de nós está despreparado para lidar com isso e para administrá-lo com equilíbrio. Você está dizendo aí o apego, né? O apego não é mais do que um amor, um sentimento que virou um tumor, né? Entumeceu, né? Mas porque, por outro lado, eu acho que não existe nada que nos faça sofrer mais do que o amor. Quando ele desanda, sabe? Quando ele não segue de acordo com as expectativas, né? E não há uma correspondência, ou a correspondência não é do modo como você idealizou, como você gostaria, aí é uma dor que, em muitos casos, a pessoa não dá conta de administrar com sensatez,
né? E aí vem alterações, vem atitudes, comportamentos muito impróprios, sabe? Os piores são agudos, né? Os quadros mais agudos, que a pessoa perde a motivação com a vida e entra numa depressão profunda, e vem a ideação suicida, e que às vezes se concretiza, sabe? Então, assim, o amor é uma coisa maravilhosa, uma experiência maravilhosa, mas que nós, em geral, não estamos preparados para o insucesso, para o fracasso dele, né? E quando supera a fase mais aguda e a pessoa continua, uma outra coisa comum é que ela se sente, então, desamada, e que, então, ela é burra, ela é feia, ela é horrível, ela não tem valor, não tem qualidade, e isso vai criando condições para uma manifestação autodestrutiva em alguma parte do seu corpo, que corresponde à doença autoimune, em muitos casos, né? Então, o amor, eu acho que eu penso assim, que de preferência seja um amor moderado, sabe? Tem dois comentários aí. Como quase tudo na vida. Sim, você pode ler, por favor? Vou ler. A Juranda, mas só concluindo o que você falou, né? O caminho do meio, né? A gente tem que achar o caminho do meio, né? A Juranda diz assim, ó, paixão sofre, mas o amor não. É o pensamento dela. Né? Como é que é? Paixão sofre, mas o amor não. A Juranda fez esse comentário. Que no entendimento dela, pelo que eu entendi, né? O que faz a gente sofrer é a paixão, né? Mas o amor não. Que eu concordo também, né? Porque muita da... E o Hamilton, eu vou ler o que o doutor Hamilton falou, que o meu prezado amigo, né? E o seu também. O Hamilton sempre tem umas conclusões muito certeiras. O Hamilton fala aqui, o amor verdadeiro é um ideal que aparece em momentos e se cristaliza na eliminação do ser. Temos graus de amor e apego. Temos graus de amor e apego. É uma fase ainda em desenvolvimento. Foi isso que o Hamilton falou, né? Que o amor verdadeiro é um ideal, né? Né? Que aparece em momentos. E pelo que eu entendi quando ele falou, quando a gente sente essa sensação, né, íntima, o nosso ser desaparece, né? E fica só aquele sentimento. Foi isso que eu entendi. Depois, se o Hamilton quiser explicar melhor aqui, fica à vontade. Que a gente tem graus de amor e apego, que são fases que a gente ainda está desenvolvendo. A Juranda conclui aqui. Eu penso que sofremos pelo amor não correspondido em razão de nossas carências não trabalhadas. Isso. De comentário que a gente tem por aqui é esse. Então você vê que eu tinha razão, né? O assunto é para um workshop, não é para uma livezinha. Mas quem sabe, né? O próximo tema seja esse, né? A gente falar de amor. Amor e o não amor. Vamos tocando isso. Eu penso que nós somos iniciantes nesse tema, sabe? Tanto na parte teórica quanto na experiência vivida, sabe? Os filmes, os romances, sabe? Eu hoje, no meu estágio de idade, né, de 70 anos, e de ter vivido um pouco, né, algumas experiências mais ricas, eu digo que nós estamos aprendendo assim, sobre o amor e ainda nos falta muito para consolidar esses conceitos, porque eu me lembro de um caso que o paciente me dizia, um homem assim, na faixa dos seus 40 anos, que ele tinha uma necessidade vital da sua companheira, que a expectativa dele é que eles formassem como se fosse duas plantas, e que uma fosse tipo uma árvore, e que a companheira fosse uma espécie de trepadeira envolvendo os seus galhos, seus ramos, e que eles ficassem unidos continuamente. É bonito, mas é complexo, né? É bonito, mas é complexo, né? Porque suscita várias... Porque a individualidade, eu acho que ela não pode desaparecer, não pode se atenuar muito, né? Assim, em termos de crença, de convicção, eu tenho isso. Tá? Mas o que eu quero ainda te perguntar nós estamos aí falando do Natal, aplicando a vida, né, aplicando a saúde, e aí a minha dúvida nesse momento é o seguinte: o que fazer, Rogério, para promover realmente o nascimento de Jesus no próprio íntimo? Porque já se fala há muito tempo, né? Natal é para você, Jesus tem que nascer no seu coração, né? E eu acho que é uma reflexão interessante, é uma analogia, né, interessante. Mas como fazer isso? Como operacionar esse nascimento e como lidar com as implicações disso no seu dia a dia? Olha, Gilberto, eu também acho que é uma pergunta para um simpósio, né? É mais um seminário, né? Então, a minha experiência com como identificar, como buscar, né, essa transformação, é primeiro entender que a gente precisa
evoluir muito dos nossos entendimentos, né? Somos seres em desenvolvimento, independente da idade, pode ser com 5 ou com 80, né? E sendo seres em desenvolvimento, a gente precisa buscar o nosso autoentendimento, o nosso autoconhecimento. Então eu entendo que a melhor resposta para essa, né, o meu entendimento, seria buscar autoconhecimento. Quem sou eu? O que tem na minha história de vida, certo? Quais situações me trouxeram até aqui hoje, né, independente da minha idade, e o que eu preciso transformar para alcançar determinada mudança que eu almejo. Eu sempre falo isso para meus pacientes. A gente não sai do lugar que a gente está fazendo as mesmas coisas, né? Independente do que seja o que o paciente está ali na minha frente buscando. Então, autoconhecimento, fazer pequenas mudanças, né, no dia a dia, né, às vezes mudar um simples hábito alimentar. Né? Se eu tenho o hábito de, sei lá, comer um pedaço de doce todo dia depois do almoço, e já tem um médico ali me avisando, olha, Rogério, a sua glicose tá aqui no limite. Então, uma pequena mudança, tá? Se eu como um pedaço de doce todo dia, a partir de agora eu vou deixar pro final de semana. É uma pequena mudança, né? Certo. E que tem seu valor. Que tem seu valor, não é? Porque assim, eu entendo, são pequenas mudanças vão fazer o todo se transformar. Eu dei um exemplo aí, né, bem material. E o principal que eu quero passar é esse reconhecimento, né? Eu preciso me reconhecer. Eu preciso me conhecer, internamente falando. Certo? Certo. Vocês estão escutando o menininho conversar aí? Não? Ele quer falar também. Ele chegou aqui no quarto agora, mas tá de boa, né? Não tá atrapalhando, não. Então, Gilberto, é isso. Eu entendo que as principais seriam essas, né? Reconhecimento, autoconhecimento, pequenas mudanças no dia a dia, que vão fazer com que a gente mude. Né? Certo. E você, o que você me diz da sua pergunta? Bom, eu quero aproveitar para falar sobre isso, mas também tem um comentário aqui, né, dizendo assim, a época natalina pode ser de grande sofrimento em saúde mental para alguns. Se seus sentimentos entre os pares são conflituosos e em nome de um encontro comercializado, aceita-se sofrer. Bom, se a pessoa está sofrendo por conta do comércio, né, da comemoração ainda muito banalizada, eu acho que ela tem que fazer um tratamento nesse nível que o Rogério acabou de mencionar aí, né, cuidar de algum aspecto alimentar, né, levar mais a sério a atividade física, né, fazer como é que fala? Higiene do sono, é assim que fala? Sim. E por aí, coisas bem mais objetivas, né, que podem trazer algum benefício. Agora, quando nós falamos em aplicar a filosofia do Natal, tudo aquilo que nós falamos, né, de como Maria, principalmente, transbordou o amor dela, a ternura, a gratidão, mesmo em circunstâncias tão adversas, eu entendo que a pessoa que faz esse tipo de mudança, ou seja, que realmente alguma coisa no seu íntimo se transforma de maneira assim para a elevação do espírito, eu acredito que essa pessoa vai passar por algumas situações de pressão por parte de familiares e de amigos, né? Porque veja bem, as pessoas que nos amam como somos, como estamos nos últimos tempos, ou seja, nos últimos tempos, assim, nas últimas décadas. E se nós mudarmos, ainda que seja num sentido muito interessante, eu acho, por exemplo, que a figura de Saulo de Tarso é um exemplo, para mim, clássico de quem passou por uma transformação, por uma conversão muito profunda e enfrentou a rejeição por parte dos amigos, dos familiares, e acabou também sendo alvo de desconfiança por parte dos apóstolos, até que com mais tempo ele conseguiu provar que ele tinha realmente se convertido ao cristianismo. Então, eu entendo que se você passa por uma mudança mais profunda, as pessoas mais próximas vão se dividir. Algumas vão achar muito bom, né, vão achar maravilhoso, mas algumas vão lamentar e vão te criticar, vão, às vezes, ironizar. Né? Eu me lembro de um caso, né, que a pessoa disse assim para o familiar, né, você acha que você vai mudar o mundo agora? Porque a pessoa estava realmente mudando e fazendo, né, implantando essas atitudes novas na sua vida, e aí acabou sendo muito criticado e com ironia, né, com sátira. Sabe? Mas nesse caso ele se manteve firme e prosseguiu e acabou demonstrando que tinha mesmo, que era uma renovação bem consistente. Então é isso, o nascimento de Jesus na pessoa pode ter essas implicações.
E se não for por Jesus, sabe, qualquer mudança mais profunda que a pessoa faça, tenha um caráter religioso, ou filosófico, ou até ideológico, qualquer um, mas que leve a pessoa a subir um degrau na sua compreensão da vida, das relações, eu acho que ela vai enfrentar. Vai ter que dar um testemunho. Ela não vai conseguir assim, tudo muito fácil, só flores, só confete, não. Ela vai ter que encarar também algumas críticas de pessoas muito queridas. Sim, eu vou fazer um comentário pertinente, né? Há 2 anos eu resolvi ficar um tempo sem comer carne, né? E eu passei por isso, porque, né? Muita gente não gostou. Uhum. Mas como assim você não tá comendo carne agora? Você vai no churrasco, vai levar o quê? Então, assim, a gente tem que manter, né, a nossa posição. Uhum. Né? O motivo eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vem ao caso, mas e muitas das pessoas se rendem, né? Uhum. Se rendem às mínimas críticas quando tentam fazer algumas mudanças que elas entendem que é bom para elas, mas em virtude da opinião dos outros, né? Uhum. Quantas pessoas a gente não escuta no consultório, né? Eu não sei falar não, né? Demais. É frequente, né? Demais. Doutor, não dou conta de falar não, Então, muitas das vezes, essa transformação começa com... Aí eu acho que já falta um alto amor, né? Cai dentro daquilo que a gente falou, né? De ter um apego ao outro incoerente, né? Porque se eu deixar de comer carne e uma pessoa parar de conversar comigo, né? Quem que tá errado nessa balança aí, né? Sou eu que não quero comer carne por causa das minhas questões ou ela que... É isso. Eu acho, Rogério, que essa apologia do amor, sabe, muitas vezes, no fundo, isso é uma hipótese, né? Não estou afirmando, não, porque precisávamos investigar. Está faltando um pouco de amor por si mesmo, entendeu? Porque quem se ama de verdade não sabe que não é fácil você se manter, você se preservar nessa convivência com pessoas queridas e que, em muitos casos, fazem exigências difíceis para você lidar com elas. Com certeza. Eu quero pedir desculpa pelo problema inicial do som, mas felizmente a sua sugestão me salvou, viu, Rogério? Aprendendo, né? A gente vai vivendo e aprendendo, é assim mesmo. Gilberto, a gente tá caminhando aí já para 1 hora, né? Tirando uns atrasozinhos, a gente começou um pouquinho atrasado por causa dos problemas técnicos. Sim. Mas eu gostaria que você concluísse aí, né? O nosso objetivo acho que foi cumprido, né? Natal é uma época que eu entendo assim, né? Da gente repensar, renascer para muitas das questões que a gente... E o bom é que o Natal já emenda com o Ano Novo, né? E o Natal e o Ano Novo tem pequenas diferenças, né? Mas eu acho que tá tudo interligado. A gente pode também... Né, quantas promessas a gente não vai fazer agora para 2024, né? Mas que a gente lembre que a atenção... No meu entendimento, a principal mudança ela tem que ser interna, né? Essa transformação, esse nascimento. Muito pouco a gente vai conseguir transformar se a gente realmente não fizer uma transformação, uma reforma íntima, sabendo que não vai ser linear, né? Não é? Muitas das vezes a gente vai subir 2 degraus, não sei se é degraus ou degraus, desculpa aí. Não sei, degraus, né? Degraus, né? Subiu 3, desce 2, né? Depois sobe mais 5, desce mais 2, né? A evolução tem mostrado que a evolução ela não é linear, né? A gente tem isso claramente na história da humanidade, né? Que muitas das vezes a humanidade precisou regredir, né? Para progredir depois, e eu acho que é importante as pessoas terem essa noção, né? Que nem tudo que a gente vai planejar para 2024, mesmo sendo feito com muito amor, a gente vai conseguir cumprir, mas não perder a esperança, né? De uma certa maneira, a fé, e persistir nessa autotransformação, nessa procura de entender melhor o sentido da vida, né? O propósito da vida. A gente vê cada vez mais se falar em propósito, qual que é o seu propósito, e realmente fazer essas pequenas mudanças no dia a dia, para que o todo, no final de 2024, final do ano que vem, a gente olhe para trás e fale assim, esse ano realmente eu consegui. Dei um largo passo, né, no entendimento da complexidade que é a vida e o ser humano. Então eu passo a bola para você encerrar, e eu vou deixar aqui a minha fala de que façam o curso do Gilberto, pessoal, tá? É um curso, são 11 aulas, né, Gilberto? São 9 aulas, na verdade. 9 aulas. 11 lives. 11 lives, né? 35 vídeos. 35 vídeos, e são vídeos relativamente curtos, né, Gilberto? Assim, são, no máximo 10 minutos. 10 minutos, onde o Gilberto traz uma associação muito grande entre todo esse entendimento que a gente falou aqui, linkando com saúde, linkando com homeopatia, linkando com espiritualidade, né? Mas de uma maneira bem profunda e muito, 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 muito boa pro momento atual que a gente passa
na humanidade. Eu aproveito, Rogério, a sua fala para dizer que realmente o curso se propõe a ser um auxiliar para a pessoa, em qualquer tratamento que ela esteja fazendo, ela recorrer a esses conceitos, às mudanças, ao entendimento do que é doença e o que ela pode fazer para mudar a doença nesse sentido mais profundo, né, psicoafetivo. E aí eu acho que temos sim uma contribuição a fazer, porque peguei vários princípios da homeopatia, né, da psicologia, eu também tenho formação em gestalt terapia e acredito que esteja realmente oferecendo um recurso para que a pessoa faça esse acréscimo e torne o resultado do seu tratamento que ela vem fazendo mais evidente, ela alcance melhor resultado, ou se a pessoa não tem nenhuma doença, não está fazendo nenhum tratamento, que ela saiba que é preciso ter muito cuidado, né, ter cautela, porque uma coisa que acontece com certa frequência, a pessoa acha que pode fazer determinadas coisas, que não vai ter problema, né? Pode mentir, por exemplo, e que isso não vai ter nenhuma consequência, porque ninguém percebe, ninguém vai ficar sabendo, mas não tem como mentir para você mesmo, né? E aí, depois de um certo tempo, por exemplo, vou fazer uma coisa totalmente assim, hipotética, o intestino manda uma mensagem para o fígado e o fígado não acredita, sabe? Porque a mentira andou circulando, sabe, por ali, né? Então, assim, uma glândula produz um hormônio que deveria fazer um determinado efeito em outra parte do corpo, mas chega lá e não faz, porque é mentira, aquele hormônio é de brincadeira, entendeu? E depois a pessoa vai dizer, mas como assim? Ou então, se não é desse jeito, no nível psicológico, vem a culpa. Aquilo que parecia tão inocente, tão sem consequências, aí vem a culpa. E tem os pacientes, todas as aulas tem um paciente, uma história clínica, as histórias são muito boas, sabe? Muito interessantes. Então é isso. Eu agradeço muito. Mais uma vez, Rogério, te agradeço por essa parceria, que para mim é muito boa, sabe? Me acrescenta muito, tá? E agradeço a todos que estiveram aqui conosco e convido para que eles, quem quiser, por exemplo, o curso está disponível no Hotmart, tá? Na plataforma Hotmart. E já está lá para quem quiser ter acesso. Já está disponível, tá? Ok, Rogério, Gilberto, um grande abraço para você, um um grande abraço para abraço, todos. e que o Natal, né, traga transformação, né, Gilberto, para todos. Sim. Aí, né, e a gente, 2024, a gente vai manter esse compromisso de pelo menos uma vez ao mês a gente conversar aqui com o pessoal a respeito de temas variados, né, quem quiser depois sugestões, né, críticas, certo, né, ou falar comigo, ou falar com o Gilberto, porque a gente tem a ideia do ano que vem, mensalmente ou bimestralmente, a gente vai depender do andar da carruagem, tá aqui conversando com vocês a respeito de saúde, né, que é uma coisa muito importante para todos. Tá bom. Pessoal, boa noite. Então tá. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Um abraço, até mais, tchau.